Bom dia, pessoal. Bom, índice abrindo aqui. Vamos ver só o nível de abertura do dia. Então abriu 135,300. É isso. Já reagindo aqui a esse fundo. Vamos ver se existe aqui, vai existir uma reversão de movimento de baixa, porque na tendência primária a gente está em alta ainda, né? Vamos observar esse movimento aqui. Ou se ele corrige um pouco mais aqui até as médias e retorna aí um movimento de baixa para fechar gaps maiores em outras regiões aí mais para baixo. Aqui é um suporte relevante nessa região aqui, 135 mil, 135,18. Vamos observar. Notícias. Notícia relevante às 10 horas, PMI. 9h30 tem uma notícia de 2 estrelas aqui, talvez não tenha nenhum impacto no mercado. E aí, junto com a abertura do mercado à vista, tem essa notícia aqui, pode trazer alguma volatilidade, mas isso aqui não nos impede de permanecer numa operação, fazer uma entrada ou encerrar uma operação, enfim. É mais para entender que nesse horário pode ter volatilidade. Tá bom? Quero observar aqui quanto esse movimento faz uma correção, apesar de aqui é um movimento de. Seria uma entrada de venda, né? Ele pode dar continuidade no movimento, mas até o momento ele não rompeu nenhum ponto importante de liquidez. Qual seria? Aqui é um. Aqui acho que é 50%. Então, assim, aliás, ele abriu aqui capturando a liquidez embaixo, mas acima o topo ainda foi preservado. Veja. Então, se houver uma retração aqui, ele pode corrigir para cima em relação à queda em lugares mais altos, em níveis mais altos de preço. Em esse cenário de hoje, quando você tem um dia anterior bastante direcional, e aí o dia seguinte, às vezes, ele fica meio lateral, sabe? Então, o pessoal precisa tomar cuidado dentro das operações aqui. Eu entendo que eu vou trabalhar aqui contra as médias, não é muito meu operacional fazer isso, eu gosto de trabalhar a favor delas. Só que como está um espaço bastante amplo, ele oferece uma oportunidade, por exemplo, de alguns pontos interessantes. Olha, desse nível de preço, superando esse topo, o próximo, eu vou tentar fazer uma entrada aqui. Se tomar stop, beleza. A gente se posiciona, volta lá para pegar meu preço, vai. Se não bate a mercado, o negócio vai-se embora. Às vezes ele volta. Bora. Pega a minha entrada aí, rapaz. Aí. Beleza. Então eu tenho um risco aqui de 165 pontos para tentar trazer até esse próximo nível de preço, mais ou menos ali 300 pontos. Então vamos observar se existirá essa retração aí um pouco mais para cima e a correção do movimento aí de baixa. O começo do dia é bastante especulativo, né? Então não tem uma direção de mercado ainda. Perceba que aqui no final do dia de ontem estamos numa lateralidadezinha descendente, é bem verdade, uma lateralidade ainda rompendo fundos, né? Então, se eu observo esse fundo aqui, foi rompido, esse também foi. Só que aí o comportamento aqui já começa a mudar. Aqui também rompeu, falhou, veio aqui abaixo, rompendo, fazendo fundos mais baixos, né? Já abre aqui numa região sem gap, bem verdade, abriu sem gap. E aí ele tenta fazer aqui um impulso de alta. Vamos ver se ele paga esse movimento ali em cima. 200 pontos o índice, normalmente ele paga 200 pontos nessa oportunidade aqui. Eu gosto de pegar um trade um pouquinho maior, eu gosto de observar algumas regiões de interesse. Eu propriamente eu não faço trade só olhando a pontuação ou financeiro. Eu acho que isso tem trazido bons resultados quando a gente eventualmente tem um stop, ele é curto, já até posso trazer para cá, enfim, 55 pontos. É um stop curto, mas um alvo longo. Então isso ao longo do tempo justifica a operação, ele sempre paga. A gente é lucrativo nesse movimento, tá? Vamos observar aí, galera. É isso que vai matando o trader, né?
Assim, ó, ele pega a liquidez aqui de cima, mas dá uma travada, tá vendo? Nesse nível de preço. Aí vai deixando a galera impaciente aqui, ó. É legal quando ele vai, paga o movimento, aí ele faz uma retração e continua. Ou às vezes lateraliza assim, para continuar o movimento do dia anterior. Aí é o exercício da nossa paciência. Eu acho que, pela experiência de mercado aqui, 5 anos fazendo isso, é o que vai virar a chavinha, é o que vai fazer a diferença. Né? Então, ter a paciência, esperar o movimento evoluir, isso faz toda a diferença. Nossa, e por coincidência aqui, pessoal, nessa região de saída que eu pretendo encerrar esse primeiro trade, é 2 para 1 desse movimento aqui. Você vê que o Renko ele é bem coerente, né? Dá certo a região aqui. Uma pena que tá enroscando aí. Tomara que evolua. Só que às vezes entra mais pesado, porque a gente está com um contrato só no simulador, para mostrar para vocês o operacional. Mas às vezes a galera entra aqui com 5, 10 contratos. O que o pessoal faz? Realiza parcial com 100 pontos, já fica protegido aqui. Se o preço evoluir ali, pagou, beleza. Se não, tira aqui o pessoal, não tem problema, isso é gestão de risco, está protegido. Ou, eventualmente, o pessoal se protege aqui no 0 a 0, que também é ruim esse movimento, porque às vezes o preço ele estica assim, testa esse rompimento aqui, depois ele evolui. Então, às vezes a pessoa sai aqui, ó, e às vezes é obrigada a recomprar mais caro ali em cima. Olha só, deu um sinal de venda aqui, ó, sobre comprado movimento. Aqui ele começa a dar um estocástico, né? Ó, de baixa já está desacelerando. Pode vir aqui pegar o nosso stop, mas a gente tem aqui VWAP, as médias. Vamos ver se o preço reage nesse nível aqui e vai lá em cima ou pega o nosso stop aqui. Na realidade, o stop ele é aqui, ó, nessa região aqui, 165 pontos. 165 pontos. Por quê? Se ele chegar nesse nível aqui, já é bem ruim. Tá vendo? Por que disso? Nós estamos no movimento de baixa. Então, às vezes, ele pega essa liquidez aqui, ele não vai testar níveis mais altos, ele pega essa liquidez aqui e continua seu movimento do dia anterior. Então, o começo do dia sempre é desse jeito. Sempre tem que ter muita paciência, cautela. Tá no 0 a 0. Quem quiser sair, nós vamos esperar. Olha só o que eu comentei aí, pessoal. O índice ele é campeão em fazer isso. Às vezes o pessoal espera, tem uma disciplina aqui de aguardar um movimento acontecer para se posicionar. Se você se protege curto, ele tira você e parte para o teu alvo. Agora, esta segunda tentativa, de fato, eu gostaria de ver esse preço evoluir até aquela próxima região. Falhou em descer aqui, ó. Não aconteceu. É provável que ele faça essa esticada um pouco mais para cima aí. Vamos aguardar. Pessoal, evoluindo aqui 200 pontos. Então agora, para mim, já faz um certo sentido me proteger. É um lugar aqui que sempre o índice visita, ele com muita frequência paga 200 pontos. E aí não faz sentido, né? Você estar numa operação já vencedora, uma operação de 200 pontos já pagando, e deixar voltar tudo e você sair negativo. Então, se tirar no zero, paciência. É o risco que eu corro. Se ele paga os 320 pontos aqui, 300 pontos, que é o nível que é provável que ele chegue aqui nessa média maior, 144 períodos. Aliás, ele já começa a sentir aqui uma certa reação de preço, né? Bacana, a gente já tem aqui 70% da meta do dia, porque eu busco ali 500 pontos de
de objetivo no índice. E essa primeira oportunidade de horário, então ele paga aqui 200 pontos, 250, né, às vezes 300 pontos, porque eu estou almejando 300 pontos. Não é que eu estou almejando os 300 pontos. É uma região relevante e provável que ele vá testar. Por experiência aqui, a gente sempre observa isso e vale a pena. E outro motivo também é que é um lugar que vai trazer pelo menos 2 vezes um resultado em relação ao seu risco. É o risco-retorno. Então isso é importante, porque toda vez que você ganha 2, e uma vez que você perde 1, essa conta vai fechar. Isso vai ser muito legal ao longo prazo, tá bom? E nessa operação a gente já não tem mais nenhum risco de perda, porque a gente já está ali protegido. Então aqui é curtir a operação, esperar chegar no movimento. Chega no alvo. Às vezes chega no alvo e não executa a ordem. Então precisa estar ligado aqui na tela. Se chegar lá e ficar ciscando igual tá aqui, a gente zera no dedo. Não tem problema. Ainda faltam aqui, ó, 70 pontos, né? 80. É tão perto, né? Mas ele já vem testar aqui, ó. Geralmente o fechamento do box que promoveu essa quedinha aqui. Normalmente, ele testa metade desse movimento aqui, ó, no order block. Deixa eu tirar o hino. Aqui. Tá vendo? Aqui dentro, geralmente ele testa aqui, ó. Deixa eu pintar isso aqui, vai ficar mais claro. Ó, geralmente ele testa metade desse retângulo aqui. E aqui tá já uma briga boa, né? Tá subindo devagarzinho, o pessoal não tem pressa. Tem informação agora 9h30, tem notícia às 10 horas. Notícia de 2 estrelas, né? Aqui assim, será? 270 pontos, mais ou menos? Na cara da média. Mas vamos aqui se manter firme no propósito. 220 pontos. Provável que ele chegue aqui. Vou tirar esse rabisco da tela para não poluir tanto. Meu gráfico já é bastante carregado. Vocês notem que são 6 médias móveis e ainda tem o canal de Keltner, com 72 períodos, que eu adaptei para dentro desse operacional do REM. Então, vamos aguardar. Pessoal, haja paciência, né? Paciência. 9h34, a notícia não trouxe volatilidade. Talvez tire a gente no zero. Mas perceba a tranquilidade de fazer isso. O cara não fica mais aflito, né? De, vou sair no negativo, coisa parecida. Então é isso. Pagou os 200 pontos, que eu tinha comentado, com maior frequência o índice paga 200 pontos. Então, para quem quer fazer um scalp mais curto, e eu tenho um amigo que brinca comigo e fala que, cara, scalp é 50 pontos. Você tá fazendo scalp de 200 pontos, já é meta. Mas cada um encontra a sua maneira de operar mais confortável, né? E eu gosto de movimentos maiores. Então, algumas vezes sou penalizado por não realizar curto, às vezes quero realizar um pouco mais longe, e às vezes sai no 0 a 0, faz parte. Vamos ver aí. Pessoal, vou pegar um cafezinho ali, já volto aqui. Vamos deixar o tradezinho andar. Tem que ter paciência. Haja paciência, mas é isso aí. É o jogo de paciência aqui, né? Volto já. Estamos de volta. Cafezinho, né? Esse solzinho aqui em São Paulo, sol de geladeira. Parece que esquenta, mas não esquenta não. Os dedos tudo gelado aqui. Vamos, senhor índice. É uma decisão difícil, né, galera? De novo ali, ó. Na região de 200 pontos. Tem um amigo meu que ele fica bravo comigo. Ele fala que eu sou vaidoso, né? Pô, cara, você é vaidoso. Você não zera o trade. Zera esse trade, cara. Pega os 200 pontos. E aí eu falo pra galera, calma. Se acalme, meu amigo. Ele vai lá. Vamos. Isso. Paga aí meus pontinhos. Agora aqui eu já fico ligeiro, porque ó, 250 pontos. Vai lá, bonitão. Só mais um pedacinho. Só mais um teco. Sacanagem, hein, galera. Beleza, hein? Já dá um renco de continuidade aqui, ó. O renco de continuidade é o seguinte, ele vem aqui na mínima do candle, do box anterior. Aí ele falha aqui e sobe para testar esses níveis mais altos aqui. Eu não quero nem sair lá no nível mais alto. Eu quero sair nessa... Aqui era suporte, agora vira uma resistência. Ó.
gostaria de sair aqui. Mas os apressadinhos aí dos vendedores, os caras são emocionados, já bateram a venda ali. Aliás, eles estão o tempo todo aqui sendo frustrados, percebe? Olha só. É que o duro é que uma hora eles resolvem andar, né? Que não seja agora. Uma venda, não deu certo. Outra venda, estoparam os caras. Outra venda, vão estopar de novo. Aqui teve outra, vamos ver. Aqui, ó. Outra venda, não rolou. Não rolou. Então, a gente fica aí firme no propósito, como diria no interior, né? Firme. Mas é chato. É chato. Teve uma hora que eu até cogitei de trazer o meu game pra cá, mas ele tá tão perto. Vê aqui. 300 pontos. 300. Olha, faltou um suspiro ali em cima, hein, galera. Vamos lá. Agora eu acho que vai, hein. Agora paga. Vamos, bonitão. É só mais um pouquinho. 160 pontos. Fecha a box. Isso. Agora é só pagar o movimento. Só isso. Vai lá em cima, bonito, vai. Isso. Só mais um pouquinho. Falta só um pelinho de pulga para bater na minha saída. Paga aí. Isso. Vamos lá. Batendo na ordem aí, galera. Só mais um pouquinho. Aí. Vai lá. Só acho que eu vou zerar aí. Como diz meu amigo, né? A vaidade tá grande, porque já deu o alvo. 300 pontos. E aí eu quero 320, eu fico brigando com o gráfico. Vamos ver se ele paga aí. É que tem que ter paciência, sabe? Exige uma paciência de Jó. Olha lá, pagou. Perfeito. Um pedacinho do gain aqui. Agora nós temos notícia já já. Ele pagou os 300. Eu desisti dos 20 pontos, ó. Foi lá pagar. 320 pontos esse danado aqui. Da posição que eu entrei, né? Pagou. Haja paciência. Subiu bem amarradinho aqui, subiu com muita dificuldade. E é isso, é assim, é um trade contra a tendência micro. É uma tendência imediata. Eu tô contra ela. Então eu preciso saber onde me posicionar e onde sair. Beleza, 300 pontos na casa. Vai dar um pouco menos por conta das custas, por isso que eu deixo, é assim, 20 pontos, né, 300 travado, 310, 315, para pagar as custas da B3. Mesmo assim, um belo trade. Tende a reagir nessa região aqui. De repente a gente consegue pegar a queda, não sei. Se cair, né? Isso aí é uma presunção minha. Se for cair. Desse movimento todo que aconteceu de baixa ontem, eu gosto de medir da última perna. Eu não pego o movimento inteiro, eu pego do último movimento lá em cima, que deu origem ao impulso de baixa. Nós estamos aqui numa região já próximo de 61,8. Região de 50% é um pouco mais acima. Então, vamos ver o que acontece aí, como é que o preço reage aqui. Próximo da abertura do mercado à vista, já estamos próximo de uma notícia relevante aqui do mercado. Pode ser que isso suba sem parar também, a gente não sabe. Mas é isso. Vamos aguardar. Olha uma coisa interessante que está acontecendo agora. Eu estou numa média de 144 períodos, é uma média bastante relevante. Próximo de VWAP de ontem, não superou esse topinho máximo aqui. Máximo não, né? É um topo no meio de caminho. O MACD, ele já começa a dar uma desacelerada, portanto existe aqui uma divergência em relação ao preço. O preço está subindo, o MACD está caindo. O único ruim aqui é que essas duas linhas ainda não se cruzaram para baixo, para eu ter uma venda mais tranquila, entre aspas. Porque é uma venda, eu estou aqui a favor do movimento de queda. Fez uma correção curta, pode se expandir bastante aqui para baixo. Só que aí eu tenho uma, duas, três, quatro, 5 tentativas de quedas frustrada. Então eu preciso observar o preço romper algum fundo. Coloco no gráfico limpo para você observar isso. Então aqui, por exemplo, eu tenho um fundo. Ó. Aqui eu tenho outro. E aqui outro. Então se eu tiver um rompimento deste fundo aqui
E quando ele sobe um pouquinho mais para testar e me dá um outro box assim, ó, deixando um topo e um topinho mais baixo, como é o caso aqui, para dar um exemplo. Deixa eu pegar um exemplo melhor. É aqui, ó, que pode ser. Rompeu, rompeu, aí ele volta para testar, pegou essa liquidez aqui de topinho também e desceu. Só que assim, para quem vendeu aqui, fica observando assim, né? Ele vende aqui nesse box, vendi aqui, foi estopado, tá vendo? Diferente desse movimento que sobe em A, B, C, deu um impulso de baixa, corrigiu. Na segunda oportunidade, ele expandiu. Quem colocou no zero aqui foi estopado, né? Saiu aqui no zero. Quem ficou segurando lá esperou o movimento se deslocar, ou se o objetivo dele fosse no próximo fundo, capturou aqui 260 pontos antes do movimento e estopar o camarada lá na entrada, porque daí o movimento ele expande e depois ele vem testar esse nível aqui. Então aí você tem duas decisões. Ou você realiza curto aqui embaixo, no próximo fundo, ou você segura o stop lá e, enfim, tenta capturar o máximo de movimento. Aqui é ruim porque é final do dia já, mas veja bem, desse ponto para cá foram quase 500 pontos, 480 pontos, bem interessante de observar. Vamos ver o que o preço faz aí, porque agora começa a ficar, como eu gosto de dizer, embagulhado. Aí eu tenho médias rápidas para cima, médias lentas para baixo, já superou a 72 aqui, então já começa a ficar um cenário esquisitinho. Por isso que é importante realizar mais curto, apesar de eu ter insistido nos 300 pontos, 200 pontos é bem legal de realizar, né? O pessoal que está com a mão mais pesada, geralmente já realiza aí nos 200 pontos e aguarda uma próxima oportunidade, porque olha isso aqui, como é que tá embolado, ó. O cara que vende errado, vende ruim aqui, vende de qualquer maneira, nesse movimento aqui ele foi estopado já. Ah, vou vender porque está sobrecomprado aqui, já tem divergência, mas as linhas não se cruzaram ainda, não teve rompimento de fundo imediato. Então é importante observar o contexto do mercado. Você precisa observar um conjunto de elementos, não apenas um lado da moeda. A gente está o tempo todo de olho no que o mercado está fazendo. Isso traz tranquilidade, profissionalismo, certo? Tem um topo relevante aqui, ó, deixado ontem. Nós quisemos testar metade desse movimento aqui. Acabei não segurando aquela operação no 20 pontos, né? Eu saí 20 pontos antes. Enroscado, né? E já é uma região de venda aqui. Vamos entender isso, né? Vamos combinar. Agora ele foi lá bem bonitinho. Cansei de também ficar na pedra. Às vezes eu esperava o movimento pagar. Às vezes por causa de 20 pontos, 50 pontos, voltava tudo na minha entrada e me tirava no zero. Isso também causa frustração. Então a gente tenta evitar isso. Eu já estou acostumado, então se eventualmente eu entro num trade e ele me tira no 0 a 0, para mim, de verdade, está tudo bem. Porque foi o combinado. Quando eu entrei naquela operação, eu já tinha combinado meu stop e meu alvo. Se ele me dá a oportunidade de me proteger, maravilhoso isso. Para mim, é muito bom. Vamos lá, pessoal, de olho no movimento aqui. Olha o tamanho desse renco em relação aos demais. Aqui, visualmente, a gente já percebe que ele promoveu um esforço maior em relação aos demais. Deixa eu tentar... Eu vou tentar pintar aqui, riscar a tela, para ficar melhor essa explicação. Isso aqui é extremamente relevante, esse conteúdo que eu estou colocando aqui. Ó, observa esse movimento e observa isso. Ele é um movimento maior do que o box, esses box anteriores ou imediatos aqui. Quer ver? 165 pontos. Esse anterior aqui, ó, 125 pontos. Então aqui, ó, começa a aumentar a volatilidade. É o momento da notícia, né? Tinha esquecido disso. Agora 10 e 1, abrindo o mercado à vista, aumenta a volatilidade aqui e já começa a ter um aumento de volatilidade. Olha, esse box 165 pontos e esse de cima também. Então o preço está bastante congestionado aqui nessa região. Então é sempre importante observar. Cabe mais uma entrada de compra aqui? Bem arriscadinha? Tá, dá. Ele está rompendo, fazendo topos mais altos, fundos aqui por enquanto ainda não. Parou aqui na VWAP, a 17,34 já cruzou para cima, 72 já também sendo superada. Preservou esse fundo aqui, muito até o momento, tá? Se virar esse box para cima, teríamos uma entrada arriscada, é bem verdade. Movimento ainda bastante volátil, para cima está indo enroscado, mas está indo, está subindo. E daí talvez carregaríamos esse trade
até o próximo nível de resistência, que seria por aqui, próximo dessa linha azul, que é a 360, 305 períodos. Precisa ver quanto vai arriscar aqui. Se for mais ou menos 165 pontos, talvez valha a pena. Vou tentar. Nem deixou. Vamos ver se volta. Pegou. Ficou esquisito ali, hein? Lateralizou aqui. Para que a gente tome esse stop, 150 pontos. Que aí devolve metade, né? Dos 300 que fez. Aqui é um próximo nível de resistência. O preço não tá querendo ir para baixo, não, hein? O pessoal tá, apesar desse movimento mais brusco aí, tá a fim de passar desse nível, vamos ver? Olha só. Tomara que vá. Aí desse box que eu entrei, vamos ver se qual que é o nível de 2 para 2 para 1, ele é menor do que daquele próximo nível. Ele vai trazer aqui 280 pontos. Também não é ruim, não. Vamos ver se a gente consegue capturar esse movimento. Mercado à vista, PMI. Podia agora dar esticada, né? Que eu acho que foi notícia, sei lá. Isso aí. Sobe lá, índice bonitão. Pessoal, tá brabo o negócio aqui, hein? O pessoal da venda aí tá nervoso. Tá querendo. Não tá concordando, não. Me dê um box de continuidade aqui, por favor, e paga meu alvo aqui. Aí eu encerro meu dia e a meta feita também. Vamos lá, galera. 130 pontos vai pagando. Um box bastante relevante, olha. Box de continuidade. Tá vendo? Ele tenta reverter aqui, ó, superando a mínima do box anterior, ele sobe, tenta reverter aqui, não consegue, explode para cima. Gostaria de ver a continuidade desse movimento. Tá bastante volátil agora por conta do mercado à vista abrindo, então 10 e 12, 10 e 15 é um momento que traz volatilidade mesmo. A gente tenta se aproveitar desse movimento, mas ao mesmo tempo a gente também precisa se proteger. Isso aqui é gestão de capital, gestão de risco. Deixa eu tirar minha imagem daí. Pronto. Vamos observar aí esse próximo nível, e aqui é um momento de ficar esperto, porque é um topinho também relevante, são níveis de teste aqui, de retração do movimento de queda, então a gente não quer ficar exposto, tá bom? Então já vai saindo aqui 150 pontos, já vai pagando no geral aqui 450, o que nós fazemos nesse caso aqui? Eu já estou doido para me proteger. Deixa ele evoluir um pouquinho mais aqui, gostaria de ver a quebra desse topinho aqui para testar esse próximo nível, que é saudável, ele pode vir testar essa média azul aqui, que é 305 períodos. Essa região também é a região de VWAP de ontem, e vejo o pessoal se posicionando por aqui, olha. Tá vendo? Se a gente observa o mercado um pouquinho mais amplo, mais de perto, ó, olha o tanto de ordem que tem por aqui. Deixa eu tentar ampliar, olha lá. Tá vendo? Eu quero sair aqui, eu nem quero sair lá no meio do caminho, lá para cima, não. Sair por aqui, 270 pontos já é alvo, já é maravilhoso. Pessoal, vou me proteger aqui. Não vou dar mole não, tá? É região relevante. Vou voltar a imagem aqui. Beleza. Acho que não está na frente do gráfico, não. Muito bom. 420 pontos. Talvez eu possa abrir mão de... Eu tenho 300 pontos. Então eu preciso de 200, na verdade, hein? 220 para bater a meta do dia. Vamos ver. 215. Metade desses blocos aqui é provável. Tá ali pertinho. Tá brigando nessa região aqui. É região complexa. Então a gente quer bater a meta. E cair fora. Não ficar exposto. Pode haver correções maiores lá para cima? Pode. Meu objetivo aqui é fazer dinheiro. Não quero ficar operando o dia inteiro. Eita, pessoal, tô aqui respondendo mensagem, já apagou meu game ali, eu não vi, hein? Isso aí. Meta batida, mais um dia, graças a Deus aí, superado, beleza? Então,
Vejam, funciona. O cara tem que ter paciência, confiar nos indicadores, nos instrumentos, entender o contexto de mercado. Não é porque o box está vermelhinho que eu vou vender. Ah, mas está sobrecomprado aqui, dá para fazer uma venda. Não é bem assim, tá bom? Então, entenda um contexto de mercado. Quando o preço trabalha contra as médias, quais são as regiões que ele pode visitar, né? E é isso, pessoal. Então, hoje, 10h15 da manhã, 10h14, meta batida, graças a Deus. E é isso aí, mais um dia, né? Então não tem por que mais ficar aqui exposto. Meta no bolso. Tchau, obrigado. Um contratinho apenas, 500 pontos. É assim que a gente faz todos os dias, tá bom? Então, se isso aqui é relevante para você, se tem algum conteúdo, você entende que tem valor esse conteúdo, deixa um like aí, pessoal. Fortalece o canal aqui, a gente vai fazer um trabalho maior de divulgação. Eu já opero no mercado há 5 anos. Desenvolvi esse método operacional aqui, capturando, meu objetivo de captura de pontos são 500 pontos por dia. Já teve oportunidade aqui de a gente pegar 700, como foi o caso de ontem. Às vezes a gente pega 900 pontos, ou um pouco mais até, né? Mas é isso. É entender que mercado tem todo dia. Você só precisa de um pedaço desse mercado, não precisa capturar tudo aqui. Às vezes tem gente que fala, eu vou entrar agora, eu vou arriscar esses 500 pontos para buscar mais tantos pontos. Enfim, às vezes devolve tudo e sai no negativo no final do dia. Então, nosso propósito aqui é disciplina, é consistência e manter o foco, tá bom? Então, te agradeço aí por assistir até agora esse vídeo, espero que tenha sido proveitoso para você. Nos vemos numa próxima oportunidade. Forte abraço, até mais. Tchau, tchau.